Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Emily Larissa, tenho 18 anos, sou de Manaus, Amazonas e sou estudante de História do primeiro período da UFAM. Hoje o vídeo vai ser para contar um pouquinho como é que foi a semana de recepção dos calouros, como é que foi a minha experiência nessa primeira semana, o que eu achei, o meu contato inicial com a disciplina, com o curso. Vou contar um pouquinho pra vocês como é que vai ser minha grade curricular. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você tem curiosidade em saber mais um pouco sobre a faculdade de História, se você tem vontade de fazer História na UFAM, já se inscreve aqui no canal que eu pretendo trazer muitos mais vídeos falando sobre a faculdade, falando minhas experiências, dando dicas pra vocês também a partir do ano que vem, que eu serei veterana. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, se alguém aqui não sabe, eu passei para a licenciatura em História, como eu já falei, na Federal do Amazonas, na UFAM. E eu estou fazendo História no turno matutino, que nós temos aqui matutino noturno, faço no matutino. E eu contei um pouquinho pra vocês, para o vídeo aqui não ficar tão longo, eu contei como é que foi o processo da aprovação. Eu passei pelo PSC, o Processo Seletivo Contínuo. Fiz um vídeo, postei aqui contando um pouquinho sobre esse processo, eu vou deixar aqui no card para você assistir. O vídeo está muito mais completo do que esse aqui estará sobre esse momento da aprovação. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar aqui. Ano passado eu era vestibulanda, então os assuntos que eu trazia aqui pro canal era mais sobre leitura obrigatória ou sobre escola literária. Esse ano eu pretendo falar um pouquinho mais sobre a minha vida de universitária e falar um pouquinho mais sobre o curso de História, até para quem tem curiosidade mesmo, como eu falei anteriormente. Vamos lá. Falei, né, eu faço História e tudo, e o que acontece? Eu faço licenciatura, que é para você lecionar em ensino fundamental e ensino médio. Se eu não me engano, aqui em Manaus, na UFAM, não tem bacharelado. Não tem, se eu não me engano. Veterano, se eu estiver falando errado, pode falar aqui. Mas se eu não me engano, não tem bacharelado. E eu faço licenciatura justamente por isso, porque eu quero lecionar. Eu quero enveredar pro lado da docência mesmo. E claro que eu pretendo fazer pesquisas e mestrado, doutorado e tudo mais. Porém, eu estou ali para lecionar, para enveredar pro lado da docência, que é o meu sonho. Vai ser minha realização pessoal quando eu pegar meu diploma e falar, ok, agora eu já posso lecionar. Então, eu faço licenciatura e inicialmente, agora no primeiro período, nós vamos ter 5 matérias e será uma por dia, uma matéria por dia. As minhas aulas são de 8 a meio-dia, né, eu tô no matutino, e 4 horas de aula por dia. 4 horas de aula. E começa às 8, vai até meio-dia, né? E as 5 matérias que nós teremos serão, eu anotei aqui pra vocês, Didática da História, Psicologia da Educação, História Antiga Oriental, Introdução à Antropologia Cultural e Língua Brasileira de Sinais. Então, pelo que eu soube e alguns veteranos explicaram pra gente, o nosso curso ele passou por uma mudança, uma reforma na grade e foram introduzidas muito mais matérias ligadas à educação. E nós temos aqui a Psicologia da Educação, né? E nós temos a Língua Brasileira de Sinais. Um professor do departamento, durante a semana, falou pra gente que Libras, ela estava sendo como matéria optativa, né? Aquelas que você pode fazer e você deve fazer, independente do seu curso, você deve fazer algumas para você conseguir se formar. Mas a partir dessa reforma, ela passou de optativa para obrigatória. Então, já no primeiro período nós teremos Libras, e eu fiquei muito animada por conta dessa reforma na grade. Nós conversamos com alguns veteranos do 7º período, eles falaram que eles estão estudando ainda com a antiga grade e eles se formam com 5 anos, eles vão se formar. Eles se formam esse ano, no caso, mas são 5 anos da graduação. E eu fiquei muito animada porque, como eu falei, eu quero enveredar pro lado da docência. Então, quanto mais matérias do lado educativo tiver, pra mim, melhor e eu vou me sentir mais à vontade. Então, eu fiquei muito feliz. Eu estou animada para 2 matérias. Nós não conhecemos todos os professores ainda. Nós estamos agora de recesso, né? Hoje é dia 18. Nós estamos de recesso por conta da pandemia do coronavírus. Então, nós entramos em recesso, voltamos final do mês ou a partir do mês que vem, nós não sabemos ainda. Mas nós conhecemos duas professoras incríveis, eu achei muito fofa. E eu tô animada para 2 matérias especiais, que é Psicologia da Educação. Já conversei com algumas pessoas que são veteranas e elas falaram que
como eu quero enveredar pro lado da docência, eu vou gostar muito dessa matéria. Então eu tô muito animada. E Introdução à Antropologia Cultural. Já conversei também com uma colega que faz Ciências Sociais. Ela falou que ela fez uma, se não me engano, optativa ou era obrigatória do curso dela sobre Antropologia Cultural. Ela gostou. Eu espero que a minha experiência seja a mesma que a dela. Estou muito animada para essas duas matérias. Pretendo gravar vídeos falando no final do semestre sobre como é que foi, se a minha opinião mudou no decorrer do curso, do semestre, falando um pouquinho como é que foi o primeiro período e tudo, mas isso daqui a 6 meses, então fiquem tranquilos. Estou dando aqui minhas primeiras impressões e, como eu falei, vou falar um pouquinho aqui pra vocês como é que foi a nossa primeira semana. As aulas começaram dia 9 e a partir do dia 9 até o dia 13, a sexta-feira, era a semana de recepção da UFAM. Então, todos os cursos, basicamente, apenas Ciências Sociais, que eu vi, que eu soube que eles já tiveram aula normal, mas a maioria dos cursos foi trote ou pré-trote, ou recepção mesmo. E uma coisa importante é que o curso de História na UFAM não tem trote. O de licenciatura, na verdade, se não me engano. Mas o de História, pelo que eu sei, não tem trote. Porque eles falaram que eles costumam enxergar trote como uma forma do veterano se achar superior ao calouro. Eles não concordam com isso. Então o curso de História não tem trote. E eu achei muito bom porque eu não sei se eu ia participar, na verdade eu não iria participar. Então eu achei tranquilo, pra mim foi tranquila essa ideia, achei muito bom, muito sensato. E eu fiquei muito feliz com isso e com a posição que eles pensam, né, como eles pensam mediante os calouros. Isso é muito legal. E vamos lá, a primeira semana, de segunda-feira, já começou ruim pra mim porque eu passei mal, dor de cabeça. Eu tive um pouquinho de enjoo porque eu tava acostumada a não comer de manhã, eu não tenho o costume de comer de manhã. E quando eu ia à escola, né, eu estava acostumada a chegar às 11h30 no máximo em casa. Então eu comia. No primeiro dia, na segunda-feira, eu cheguei, ia dar 1h da tarde. Eu não tinha tomado café e nem almoçado lá na UFAM, não tinha comido nada, nem em casa. Aqui a gente imprime uma carteirinha do RU, do restaurante universitário. Eu não tinha também pego essa carteirinha, não tinha. E aí eu não comi nada. Tinha dinheiro, mas sei lá, eu tava tão em êxtase assim que eu não comi nada. Aí eu cheguei em casa com muita dor de cabeça. Mas fora isso, tava tranquilo. Primeiro dia foi mais pra gente conhecer a UFAM. Os veteranos fizeram um tour com a gente ali pelo nosso bloco, né? Que é o IEF. Gente, ainda não consegui falar esse nome. IFCHS, que é o Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da UFAM, nosso bloco, né? Eles mostraram alguns lugares pra gente, o lugar que a gente vai tirar xerox, o centro acadêmico, mostraram algumas coisas pra gente. Nós também tivemos uma palestra, uma apresentação com o professor do departamento de História e outro professor também. Eles falaram um pouquinho coisas técnicas, os veteranos apresentaram os projetos pra gente, o PIBIC e o PIBID, explicaram um pouquinho sobre os auxílios acadêmicos, essas coisas técnicas, gente que foi tanta informação que eu fiquei meio com dor de cabeça, acho por causa das informações também, que teve tanta coisa. E foi basicamente isso, a gente não teve muito contato em sala de aula no primeiro dia. E foi basicamente isso. Segunda-feira, muito cansativo, cheguei em casa 1 e pouco, mas foi muito legal. Segundo dia, na terça-feira, nós tivemos, na terça-feira, dia de didática da história. Nós conhecemos a professora, que é a professora Patrícia. Eu achei ela muito gentil, muito simpática. Eu conversei com muita gente a respeito dela e ela é muito gentil com todo mundo. Então, assim, estou muito animada pra matéria dela também por conta de ser ela. Ela explicou um pouquinho pra gente sobre a matéria, como é que vai funcionar. E ela fez uma pergunta que foi muito interessante, que o que a gente entendia por didática da história. A palavra didática. E muita gente, eu acho que metade da sala falou que era método de ensino, método de lecionar, e não é só isso. Então, já na primeira aula, ela já quebrou alguns paradigmas aí que a gente tinha em relação à didática da história, a palavra didática em si. E eu tô bem animada, ela fez a gente se apresentar, conversou um pouquinho com a gente, foi basicamente isso. Na quarta-feira, nós tivemos uma aula magna com a mesma professora de terça-feira, que a aula magna era basicamente pra gente conversar um pouquinho, a professora apresentar o curso pra gente, foi no auditório, inclusive, conversar um pouquinho sobre o que é a história, sobre o papel do historiador na sociedade, sobre o curso de história, sobre alguns estigmas que nós temos e que foi criado na sociedade a respeito da história do curso, entender nosso papel mediante a sociedade, então tudo isso foi muito importante. Nós também tivemos um café
Muito bom, tinha muita comida ali, muita gente. Gente, a minha sala está lotada. Sério, se eu não me engano, tem uns 60 alunos. E não é brincadeira. E tava muito quente. Manaus já é quente, né? Ainda mais com 60 alunos juntos numa sala, tava muito quente. Então, alguns dias nós tivemos que trocar de sala por conta do ar-condicionado. Mas fora isso, tudo tranquilo, tudo certo. E foi basicamente isso. Café e aula magna na quarta-feira. Na quinta-feira, gente, eu não tô nem lembrando mais, na quinta-feira nós tivemos História Antiga Oriental. A gente teve uma apresentação com a professora de História Antiga Oriental e ela passou basicamente a ementa pra gente, como é que vai funcionar a matéria dela. Já mostrou pra gente alguns textos que nós temos que ler. Inclusive eu tô com um por aqui, cadê? Esse aqui foi o primeiro texto que ela passou pra gente, que é um artigo, uma morfologia da história, as formas da história antiga. E ela já passou alguns textos pra gente, já separou seminário, ela já organizou o seminário, como é que vai funcionar e tudo. E a gente vai seguindo aí no fluxo, né? Ela mostrou como é que vai ser as provas, explicou direitinho pra gente como é que vão funcionar, seminários, todas essas coisas aí, ela explicou pra gente. Foi basicamente uma apresentação da matéria dela, do curso também, de como ela vai dirigir a matéria dela. Basicamente isso, na quinta-feira. Na sexta-feira foi mais uma dinâmica com os calouros. Como eles não fazem trote na história, então eles fizeram mais uma dinâmica mesmo, uma caça ao tesouro, basicamente de texto, e aí explicou. Foi mais dinâmica assim pra eles mesmo, gente, na sexta-feira. Foi basicamente isso. Sexta-feira, a maioria foi para tirar xerox do texto que a professora tinha passado. E basicamente isso. Mas foi muito legal. Os veteranos, eles são bem solícitos com a gente. Explicaram direitinho onde é que vai ser a questão da xerox, texto, se não achar, ou pode entrar em contato para pedir pelo Drive. Então, super de boa, super tranquilo. Como eu falei, nós tivemos apenas essa primeira semana. Nós íamos voltar agora nessa semana, só que aí teve essa pandemia, infelizmente, e nós tivemos que ficar com as aulas suspensas. A maioria das coisas, na verdade, estão suspensas aqui em Manaus, acredito que no país inteiro, no mundo inteiro, infelizmente. E nós estamos aí no prazo de 15 dias até o final do mês de março, podendo ser estendido para mais dias, né? Mas enquanto isso nós seguimos. Inclusive, cuide, se lave as mãos, se protejam, pelo amor de Deus. Mas, enfim, foi basicamente isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa aqui pra eu explicar. Bom, o meu prédio, como eu falei, é o IFCHS, é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Sociais da UFAM. É perto ali, perto pelo menos eu acho que eu percebi, do de Educação, de Artes, se eu não me engano. É ali perto, onde fica o povo de humanas mesmo, comunicação social, essas coisas assim. E, gente, foi basicamente isso, a minha primeira semana de recepção. Como eu falei, nós já temos a ementa de um professor, da professora de História Antiga Oriental, e nós já temos alguns textos para ler. Eu também estou fazendo curso de inglês ainda há um ano já, né? Algumas pessoas sabem. Então, estou com coisa do inglês para fazer, tenho da faculdade. Então é basicamente isso. Eu não vou deixar de vir aqui no canal. Eu estava apenas me adaptando. Eu ainda estou me adaptando a essa nova rotina de universidade. Porque é óbvio, gente, que quando a gente entra na faculdade é outra rotina de estudo, de tudo. Então na primeira semana foi mais adaptação. Inclusive teve um evento que dava hora complementar na semana da recepção, e era à tarde. E aí eu não fiquei para nenhum dos dias, por conta que eu não estava me adaptando. No primeiro dia eu passei mal, que eu falei que eu fiquei muito tonta, que eu não tinha comido. Então a primeira semana assim foi mais de adaptação mesmo pra mim. E a gente vai seguindo, para tudo certo. Eu estou muito animada, porque é o curso da minha vida. Quando eu ia me apresentar, eu falava que eu fui inspirada pelo meu professor do segundo ano. E desde lá eu sempre ficou na minha mente história. Então eu tô muito animada. E se você está estudando para vestibular e pensa em fazer história, eu recomendo muito. Só tive uma semana ainda, mas no final do semestre eu vou vir aqui e vou falar de novo. Continue com seu sonho, história é muito legal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas sobre a faculdade, sobre a UFAM, sobre grade curricular,
sobre o curso de História em si, e se eu puder responder também, se eu souber, deixem aqui nos comentários, ou me sigam no Instagram também, no Twitter. No Twitter eu sou bem mais ausente, mas no Instagram eu sou mais presente, assim, pra conversar. Então me mandem perguntas lá, sobre texto, sobre tudo. Se você for meu calouro ano que vem, se você estiver assistindo esse vídeo em 2021 e você for calouro de História, prazer, veterana. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pode deixar dúvidas, sugestão de vídeo também. Se você quiser ver mais alguma coisa a respeito da universidade, uma coisa particular, ou fazer, por exemplo, fala um pouquinho sobre como é que foi a matéria de psicologia da educação, ou sobre as duas matérias que você mais queria, um vídeo só sobre elas, eu posso fazer também. É só vocês deixarem sugestões. E é isso, um abraço, não podemos mandar beijo, não podemos ter contato físico por conta da pandemia, mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!